Vamos lá, Stephanie. Tranquilo, estou lendo ali no chat. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, eu acho bem, como posso dizer, fica mais fácil se vocês conseguirem escrever. Mas se vocês preferirem falar, não tem problema. Vocês clicam na mãozinha que está ali na barra superior, e aí eu vou parar de falar para ouvir as pessoas que estão pedindo, tá? Não é um treinamento expositivo, eu quero que vocês interajam conosco e que vocês saiam daqui preparados e com todas as informações necessárias para fazer esse trabalho do MTR. Nós dividimos o treinamento em duas partes. A primeira parte é uma parte conceitual, para vocês entenderem por que o MTR foi criado e como é que ele interage com aquilo que já existe para controle da logística reversa. Depois que a gente falar dessa parte conceitual, que é bem rápida, a Stephanie vai entrar nos slides que mostram como fazer o cadastro e a emissão dos documentos, ok? Vamos lá, Stephanie, para o próximo. O que é o MTR? De forma bem simples, é um documento que precisa acompanhar o transporte de resíduos. Qual resíduo? Qualquer resíduo sólido. Não é só bateria, tá? Ou seja, está escrito ali, toda a carga de resíduo ou rejeito vai ter que ser acompanhada desse documento que vai identificar todos os atores da cadeia por onde esse resíduo vai passar, todas as empresas por onde ele passa, qual a quantidade e qual é o destino final dele, ok? E o que é MTR Online? MTR Online é a plataforma que foi desenvolvida para emitir esse documento. Inicialmente, haviam plataformas em alguns estados específicos. O MTR iniciou em Santa Catarina. E dali, ele foi expandindo, ele foi crescendo para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas agora, o Ministério do Meio Ambiente fez uma plataforma nacional, porque eles querem que todos os estados tenham esse controle dos resíduos sólidos que estão circulando no país, quem são as empresas que estão participando dessa movimentação e para onde esse resíduo está indo, tá? Algumas pessoas podem me dizer, mas o Iber hoje faz isso. Fazemos, porque nós fomos pioneiros nesse processo. Mas boa parte dos outros setores, de outros resíduos, não tem esse controle como deveria ter. Então, o Ministério do Meio Ambiente teve que criar uma solução para todos, ok? Vamos lá para o próximo. Mas aí pode surgir a pergunta, mas o MTR não vai duplicar aquilo que já é feito pelo Iber? Alguns estados têm esse entendimento. Então, nós já temos isenção, por exemplo, no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Todas as empresas associadas que movimentarem resíduos no Rio Grande do Sul ou estado de São Paulo não precisam emitir MTR, ok? Mas esse sistema do MTR, a meu ver, do ponto de vista do Instituto, inclusive, de todas as pessoas que trabalham, ele é um sistema complementar. Por quê? O Iber desenvolveu uma plataforma para a gente acompanhar o atendimento das obrigações da PNRS, que não é só identificar os atores, para onde foi, ter um documento que acompanha a circulação dos resíduos. O nosso papel é olhar para o acordo setorial ou para o termo de compromisso, que são os instrumentos que foram definidos por um decreto. O decreto surgiu no mesmo ano da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um decreto federal, que disse que cada setor deveria dizer, através de um acordo setorial, termo de compromisso, aquilo que seria feito para o atendimento legal. Então, nós temos o nosso acordo setorial e alguns termos de compromisso junto a alguns estados. Então, o Iber acompanha o atendimento dessas obrigações que foram estabelecidas. Mas, além disso, nós também conseguimos gerar o documento que poderia acompanhar a carga, né, o resíduo sólido até a sua destinação final. O que acontece hoje? O Iber tem o controle de 200 empresas
E o MTR vai ter um controle de X empresas, certo? E volumes diferentes. Esses sistemas vão ser integrados para garantir que ambos os sistemas tenham o controle do que está acontecendo em âmbito nacional. O MTR vai validar para o IBER quem está no setor, quem está movimentando e ainda não cumpriu a PNRS, e o IBER vai dizer para os órgãos competentes, Ministério do Meio Ambiente, estados, olha, o meu pessoal, são essas 200, 500, 1.000 empresas, enfim, vai crescendo ao longo do tempo, cumpriram as obrigações da circulação de resíduos por meio do MTR ou por meio da entidade gestora, depende de como for a obrigação em cada estado. Eu queria só ouvir um ok de vocês, ou não ok, se ficou bem clara a função dos dois sistemas. Tudo bem? Ok, obrigada. Ok. Legal. No próximo slide, eu mostro para vocês os documentos que podem ser emitidos pela plataforma MTR Online. Não existe só a emissão do MTR, que é esse manifesto que acompanha a carga, tá? Existe a emissão de um documento que se chama CDF, que é o Certificado de Destinação Final, e existe a DMR, que é a Declaração de Movimentação de Resíduos. Esses documentos, eles são emitidos em períodos diferentes e com finalidades diferentes. Vamos para o próximo, Stephanie. Nesse slide, se você olhar bem ali embaixo, olha, o MTR, ele deve ser emitido a cada transporte, ok? O CDF, ele é emitido pelo destinador, pelo destino final do resíduo, que é o reciclador. Então, o reciclador vai emitir a cada transporte recebido uma certificação, um certificado de destinação final. E ali a declaração de movimentação de resíduos, ela é um documento consolidado que deve ser emitido cada 6 meses para mostrar como é que foi a movimentação no período consolidado. É mais ou menos como se fosse a planilha do IBER, só que ao invés de mandar cada mês, manda a cada 6 meses. E aí, é a partir desse documento que a gente vai cruzar as informações para identificar divergências e corrigir essas divergências. Tá bom? Ok. Estou vendo ali se alguém está perguntando alguma coisa, por enquanto não. Stephanie, se você perceber alguma pergunta, você pode me interromper, tá? Tá bom. Quando você vai se cadastrar no sistema MTR Online, você deve se cadastrar com um perfil específico. Existem 4 possibilidades de perfil, né? Existe a figura do gerador, que são as empresas comerciantes. Elas são consideradas geradoras porque é onde inicia a movimentação do resíduo, é onde começa o resíduo. Eles entendem que ali é gerado um resíduo. Então, quando o motorista, por exemplo, vai trocar sua bateria num auto elétrico, ele devolve a bateria inservível ali em primeira instância, e por isso o comerciante varejista ou o distribuidor, que também recebe a bateria inservível direto do consumidor final, ele é considerado um gerador, tá bom? No sistema MTR Online, a gente tem a figura do transportador, que ali está bem claro, é quem faz o transporte do resíduo em todas as etapas. Nós temos a figura do armazenador temporário, por exemplo, quando você parte de um comerciante e deixa as baterias em um fabricante ou centro de distribuição antes de ir para um reciclador. Então, esse fabricante, esse centro de distribuição, ou mesmo o próprio distribuidor, ele pode ser um armazenador temporário. E nós temos a figura do destinador, que é o reciclador, é quem vai receber o resíduo para dar a destinação final, tá bom? Ali naquela parte em cinza, a gente mostra que documentos devem ser emitidos desde o gerador até chegar no destinador, na destinação final. Então, o gerador, ele emite o MTR, tá certo? Se esse MTR passa por um armazenador temporário,
esse armazenador temporário deve confirmar o recebimento desse MTR e fazer um MTR complementar, que demonstra a circulação do resíduo entre o armazenador temporário e a destinação final, ok? E quando esse resíduo chega na destinação final, o reciclador vai emitir o certificado de destinação final e a cada 6 meses a declaração, aquela declaração semestral de movimentação de resíduos, tá certo? Ali em verde eu deixei uma observação que as empresas elas podem acumular funções, né? Um gerador, ele também pode ser um armazenador temporário. Então, isso vocês vão definir no cadastro do sistema. Tudo bem? Vamos lá para o próximo slide. Eu já mencionei para vocês, né? O MTR é uma plataforma inovadora, considerando todo tipo de resíduo existente, né? Para baterias, não, porque a gente já tem esse controle e, na verdade, o sistema do Iber hoje, ele tem muito mais funcionalidades e capacidade de fazer a gestão do setor de baterias. Mas, como eu já mencionei para vocês, o MTR é uma solução para todo tipo de resíduo, porque os demais setores não tinham o controle. Então, o Ministério do Meio Ambiente teve que implementar essa solução para poder controlar a circulação de resíduos no país. O que acontece? Enquanto eles estão implementando isso, existem alguns conflitos que precisam ser solucionados. Que tipo de conflito? Os estados que já possuem os seus sistemas locais, eles devem integrar os seus sistemas locais com o sistema federal. Mas isso não é muito rápido de se fazer. Então, a diretriz que nós recebemos dos órgãos competentes é que, se você circula a bateria num estado com um sistema estadual, você deve cadastrar no sistema estadual e no sistema federal, se eles não estiverem integrados, tá bom? Vi que surgiu uma pergunta ali, eu vou só terminar esse slide e vou responder, tá certo? Então, a gente sabe que isso é uma burocracia, mas nesse momento é uma burocracia necessária para garantir a completa implementação desse modelo de controle da circulação de resíduos, tá bom? Da mesma forma, o Iber vem desenvolvendo esse modelo de integração para a gente poder cruzar os dados e dizer para cada um dos estados, olha, o meu associado não precisa emitir nesse sistema, porque nós temos o controle, a rastreabilidade do resíduo em todas as suas etapas, e não obstante, nós temos a garantia de que ele está atendendo todas as obrigações existentes, não só essa portaria, por meio da certificação do Iber, que analisa a situação de cada empresa em todas as suas obrigações ambientais, tá bom? Deixa eu ver aqui, olha, a pergunta da Nova Iguaçu, em que momento iremos emitir o MTR? No meu caso, somos geradores e armazenadores temporários. A Nova Iguaçu é distribuidor, né, Stephanie? Isso. Tá. Vocês têm que emitir o MTR, na verdade, o varejista deveria emitir um MTR, mandar para vocês, vocês fariam um MTR complementar, informando quem é o armazenador temporário. Ah, mas vocês são armazenadores temporários. Informando a destinação final. Então, o correto, se vocês estão numa região, Nova Iguaçu é Rio de Janeiro, eu acho, né? É Rio de Janeiro. Se vocês estão, isso, Rio de Janeiro. Se vocês estão num estado onde é obrigatória a emissão do MTR, que é o caso do Rio de Janeiro, a gente vai pedir a isenção, porque a gente está para assinar o termo de compromisso aí com vocês, com o Rio de Janeiro. Eles já aprovaram a minuta, nós participamos de uma reunião com eles na semana passada, inclusive, eles confirmaram que vai ser assinado agora no início do ano, né, de 2021, e a partir dessa assinatura, nós começamos tratativas, negociações para facilitar a vida de vocês no estado, tá? Mas, por enquanto, ainda é obrigatório. Então, vocês deveriam orientar os varejistas a se cadastrarem no MTR. Eles geram o MTR inicial, vocês fazem o MTR complementar, informando o destinador, a destinação final, tá? Se o varejista não emitir o MTR,
Depois eu vou falar o que eles estão pensando em fazer com os varejistas, mas por enquanto vamos focar aqui no distribuidor. Se o varejista não emitir, você não vai fazer o MTR complementar, você vai fazer o primeiro MTR, informando o seu processo de destinação. Quem está participando dessa circulação, quanto que você está enviando, a cada carga que você enviar. Respondi a sua pergunta, Nova Iguaçu? Não sei quem é que está aí pela Nova Iguaçu. Bom, enquanto ela não responde aqui para mim, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai conversando. Mas é isso, tá? Eu tive uma conversa com Minas Gerais e eles estão muito engajados com a implantação do MTR. E eles estão dizendo assim: nós, apesar de sermos um órgão estadual, nós vamos fiscalizar também o comércio varejista que está em âmbito municipal. E se a gente receber alguma denúncia, alguma informação de que não está sendo emitido, nós vamos fiscalizar. Então, a fiscalização, não só com relação ao MTR, com relação à PNRS e as normas existentes, está ficando cada vez mais rígida. Por quê? Porque agora existe ferramenta, certo? Seja MTR ou seja o sistema da entidade gestora, existe a figura da entidade gestora, que não existia antes. O que faz a entidade gestora? Analisa o que o mercado está fazendo. Porque o órgão ambiental, ele não tem estrutura para fazer isso nesse nível de detalhe para todos os setores. Então, ele compartilha essa atribuição com as entidades gestoras, e as entidades gestoras vão orientando as empresas do setor, até chegar num ponto que vai chegar um ponto limite, que eles vão começar realmente a fiscalizar em loco e autuar as empresas, porque a PNRS já tem 11 anos praticamente de existência, né? Foram 11 anos de trabalho. Só agora a gente está conseguindo ver o que foi feito, né? Eu entendo, está dizendo aqui, olha, talvez é a Nova Iguaçu também dizendo. Aqui o varejista tem dificuldade e não emite, e acredita que não emitiria o MTR. Mas perfeito, conseguimos entender. Eles têm essa visão mesmo, que os MTRs vão inicialmente ser emitidos a partir do distribuidor, mas o trabalho está sendo desenvolvido para que seja emitido a partir do varejista. Como eles vão reagir? Uma vez que todo o sistema tenha sido implementado 100%, que as pessoas tenham total entendimento, né? Não é falta de conhecimento. Não vai ser falta de conhecimento a não emissão, vai ser realmente uma falta de cumprimento da obrigação. É nesse momento que eles vão começar a agir. Por enquanto, é uma transição. Então, eu acho que para vocês estarem em dia, não fiquem dependendo dos varejistas, emitam o MTR. Isso vai ser bom para vocês também, que quando a gente tem controle, a gente consegue tomar decisões melhores. E estando em dia com as obrigações, é uma tranquilidade, né? Aí a Patrícia da Dalon está dizendo assim: com o comércio varejista, muitos acabam gerando o MTR com apenas uma bateria, ou seja, a cada troca. Dessa forma, não é possível receber ou identificar essa bateria, pois as cargas recebidas são cargas completas. Como proceder neste caso? Eles estão emitindo MTR de forma inadequada, tá? Quem estiver usando o sistema de forma inadequada vai receber notificação. Então, a melhor forma é você orientar a empresa a fazer a emissão da forma correta. Se não, eu acho, posso confirmar essa informação, eu digo o que eu faria. Eu emitiria o meu MTR com a carga completa, sabe? Eu vou dizer, olha, eu não vou acusar o recebimento desse MTR porque ele está incompleto. Vocês não podem estar de acordo com uma prática que está inadequada. Pode ser que esteja inadequada porque eles não sabem fazer, ou pode ser que eles tenham algum outro motivo que a gente desconhece. Então, o papel da cadeia é orientar os seus parceiros, os elos com aqueles com os quais você comercializa, tá? Por quê? Porque você está envolvida nesse processo. Se você aceita um MTR errado, você está de acordo com aquela emissão. Então, eu sugiro que você emita o seu próprio MTR com a carga completa e avise o seu parceiro e fala, olha, não pode emitir dessa forma, você precisa emitir com a carga completa para eu acusar o recebimento e dar a destinação, tá?
Respondi, Patrícia? Bom, vamos ver. Agora acho que o próximo slide já entra no sistema. Será que alguém tem mais alguma pergunta antes de entrar direto no sistema? Acho que não. Então vamos lá, Stephanie. A Stephanie agora vai fazer essa segunda parte da apresentação. Tá. Bom dia. Só um segundo, Stephanie. A presidente Prudente escreveu, explica, por favor. Explicar o que será? Eles mandaram... A gente não tem pergunta, presidente Prudente. No slide anterior? O slide anterior está dizendo ali que estados hoje... Na verdade, ali, todos os estados, deveria ter o azul em todos os estados, Stephanie. Em todos os estados é obrigatória a emissão do MTR. Existe uma portaria no Rio Grande do Sul que isenta as empresas que estão na entidade gestora da emissão, e nós confirmamos nessa semana com a gerente de resíduos da CETESB que quem estiver associado ao IBER não precisa emitir o MTR, tá bom? É isso que fala esse slide. Aí, se você tiver mais alguma pergunta, eu respondo, tá? Acho que aqui é interessante, Amanda, até citar nas situações. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, que os associados são dispensados da emissão do MTR, mas a dispensa só enquadra se fazer a operação dentro do estado do Rio Grande do Sul e dentro do estado de São Paulo. Se uma empresa, um associado nosso, localizado em São Paulo, for enviar o resíduo, a bateria inservível para Minas, ele tem que usar daí o sistema de Minas. Para São Paulo, ele não vai precisar entrar lá no Sigor e fazer a emissão do MTR, mas ele precisa ter acesso ao MTR de Minas, que, se não me engano, é a FEAM, lá no sistema da FEAM, e fazer a emissão pelo sistema deles, indicar eles como geradores, quem vai ser o armazenador e o destinador, né? Fazer o preenchimento normal. A Patrícia da Maxion está perguntando quais estados estão em negociação com o IBER. A gente sempre privilegia as negociações de isenção e benefícios nos estados que a gente tem termo de compromisso, porque são estados que nós já temos uma agenda de trabalho direta. Nós nos reunimos com bastante frequência dentro do mês, e nessas reuniões nós vamos definindo em conjunto medidas para garantir a aplicação da PNRS, reconhecimento das empresas que estão em dia, identificar aquelas que não estão em dia. E nesse processo, a gente trabalha também essas facilidades, né, no processo de logística reversa. Se dá para isentar de algum documento, integrar algum sistema, enfim. É um trabalho em equipe que é feito do IBER com os órgãos, tá? Nos demais estados, a gente tem representatividade também por meio do acordo setorial. Mas, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela envolve uma série de aspectos da logística reversa, é um trabalho que a gente vai começando como se fosse um piloto, nos estados, inclusive, de maior movimentação, e vai expandindo para todo o país. Então, hoje, os estados com os quais a gente trata diretamente estão marcados aqui no mapa, tá? Faltou Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia. Tem estados que nós passamos já por 12 estados dos 27 da federação. Ou seja, todos eles conhecem a fundo o trabalho do IBER, não recebemos nenhuma recusa de dizer não queremos trabalhar com o IBER, pelo contrário, eles perguntam se eles têm que pagar alguma coisa para nós, porque o que nós oferecemos para eles é uma solução de algo que é obrigatório também para o Estado deve implementar e acompanhar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a sua implementação. E o IBER, ele entra num nível, desde a esfera federal até a esfera municipal. A gente agora vai começar a tratar diretamente com os municípios para que o comércio varejista também participe dessa implementação. Então, é um processo, tá, Renato? É o Renato que me pediu? Deixa eu ver. Li Renato ali por último, mas não foi o Renato. Vamos ver para cima. Quem é que estava falando comigo? Stephanie? Eu que tenho que mexer aqui, peraí. Isso, eu não consigo ver. Eu não vi quem me perguntou. Aqui, a Patrícia da Maxion, tá?
Então, esses estados, vou até pedir para a Stephanie atualizar esse slide antes de mandar para vocês, mas nós temos negociação com 12 estados de todos os 27 da federação. A Patrícia está dizendo que já praticou a orientação que eu dei, mas para o comércio varejista tem muita dúvida quanto à emissão. O MTR com a carga completa é emitido pelo gerador que fez a coleta, mas o varejista quer o aceite dessa unidade que emitiu. Eu não sei o que você quis dizer com aceite, tá? Mas assim, eu até me compadeço do varejista, porque você imagina, mais de 5 mil municípios no país, muitos deles em áreas remotas, sem estrutura para atender o consumidor, alguns nem computador têm. Então, é difícil você exigir, né, do empresário uma ação se ele não tem condições de atender essas obrigações. Então, é por isso que o Iber optou por desenvolver o aplicativo, e através do aplicativo, para vocês terem uma ideia, o comerciante varejista, ele vai fazer parte do Iber sem custo algum. E o trabalho que a gente faz é praticamente prestar uma consultoria para o setor. Então, a gente vai orientar esse varejista em como ele deve proceder com relação ao MTR, com relação à PNRS e qualquer outra dúvida que ele tiver. Além disso, ele vai conseguir administrar melhor o negócio dele, né? A gente sabe que o varejista, até pela questão financeira, muitas vezes ele age com impulsividade porque ele precisa do dinheiro e ele vai continuar tendo acesso a esse recurso financeiro que ele recebe hoje através da sua movimentação. Mas o que o Iber vai fazer para ele é dar recursos, vai dar uma ferramenta, dar capacitação, dar apoio, dar um canal para ele poder se comunicar. E ele vai fazer isso através de um celular, porque não me lembro agora a quantidade exata de pessoas no país, eu tinha esse dado, mas sei lá, 250 milhões de pessoas, de brasileiros. E existem 300 milhões de celular no país. Então, tem pessoas que têm 2, 3 celulares. A gente sabe que todo mundo tem celular. E aí, a gente vai dar essa orientação para ele, Patrícia, tá? Para poder corrigir esses problemas na emissão. Renato, precisa emitir um MTR complementar para cada MTR recebida de um revendedor? Sim, porque nesse caso você vai ser um armazenador temporário, certo? Ou posso realizar uma MTR complementar única para o destino final? Eu não sei responder essa pergunta. Você sabe, Stephanie? Ele pode consolidar na mesma carga essas baterias que ele receber de vários varejistas, e ele gera um MTR complementar que contém os MTRs que compõem. Então, de todos os que ele recebeu, ele gera um, mas tem que acompanhar esses MTRs. Tá. Então, no MTR complementar, você pode consolidar tudo aquilo que você está destinando, tá bom? Mas você deve enviar junto os MTRs originais. É isso, Stephanie? Isso. E tem que ser o mesmo para acontecer isso, é o mesmo resíduo, o mesmo destinador. Todos os dados têm que ser igual, só o gerador que daí vai ter alteração. Perfeito. Pessoal, se surgir alguma pergunta que a gente não saiba responder, repito para vocês, a gente vai buscar essa resposta e vai mandar para vocês depois, tá bom? Ok, Renato, perfeito. Vamos lá, então, para a parte do sistema. Tá. Nessa primeira etapa do acesso, né, ao uso do sistema do MTR, eu classifiquei primeiro pelo cadastro. Então, é um cadastro muito simples. Vocês vão utilizar esse link aqui para acessar o CINIR, que daí é o MTR nacional. Você vai clicar embaixo na opção Novo Usuário para você fazer o seu cadastro. Preenche com os dados da sua empresa e os dados do responsável pelo cadastro também. Esse responsável pelo cadastro pode ser o responsável legal ou a pessoa que vai ter acesso à entrada e à saída desse resíduo. Então, quem recebe, tem ali o pessoal da logística ou até o próprio pessoal de vendas, que vai ter ali o contato direto com tudo que entra de bateria inservível e como que vai ser a saída. Então, ele vai ser o responsável pela empresa. Então, preenche pelos dados, seleciona já aqui no primeiro item
se você é um gerador, um destinador, transportador ou armazenador temporário. Você pode selecionar mais de uma opção. Preenche com os dados da empresa e os dados do responsável pelo cadastro. Vocês vão receber uma senha de acesso no e-mail que foi cadastrado e para acessar o sistema você seleciona se for cadastro CNPJ, o CNPJ da empresa, o CPF do usuário que é responsável pela empresa e a senha que você recebeu. A parte da emissão... Oi. Vamos só responder aqui mais uma pergunta da Adelina, da Inter Bahia, tá? Ela está dizendo assim, se nem todos mandarem o documento, né? Acho que o MTR original, eu posso emitir um MTR complementar do que recebi e um MTR do material que não recebi do varejista e encaminhar todos na mesma carga? Ela geraria, então, esse MTR que ela não recebeu do varejista como gerador. Ela vai mandar na mesma carga o volume correspondente ao MTR complementar e um volume referente a um novo MTR, já que ela não recebeu o MTR original do varejista, do gerador. Pode sim. Sim. Ok. Aqui vamos começar pelo gerador, né? Que é a ponta do sistema. Então, com o cadastro dele lá como gerador, as empresas que têm mais de um perfil atentar na hora de emitir, de fazer a conferência do MTR, qual que é o perfil que está selecionado. Que daí, para gerar um novo MTR, só o perfil de gerador que tem acesso. Então, seleciona a empresa que você vai emitir o MTR, clica lá na aba Manifesto, seleciona a opção de novo MTR. Geralmente o gerador ele é mais classificado entre, então, vão ser os perfis de distribuidores e comerciantes varejistas, né? Selecionou aqui a opção de novo MTR, você indica a unidade do gerador e o endereço correto do destinador que receberá as baterias inservíveis para reciclagem. Uma das dúvidas, né, que eu já recebi em outras situações é se alguma informação, se ela foi preenchida errada. Então, por exemplo, o tipo de tratamento que esse resíduo vai receber, a quantidade em quilos, ou alguma outra informação pertinente ao resíduo, só o destinador que vai conseguir editar esse MTR. Então, se você colocou lá, preencheu que você está destinando 100 quilos de baterias inservíveis, chegou lá no destinador, ele viu que tem 200, ou tem ali uma diferença, ele que consegue alterar essa informação. Então, ele altera o MTR para 200 quilos e chega uma notificação para o responsável pelo cadastro da empresa que ele fez essa alteração. Aí tem a opção de você aceitar essa alteração que o destinador fez, se você estiver de acordo, ou caso contrário, tem a opção de você entrar em contato com ele, vocês fazem ali o acordo entre vocês e vocês firmam com a informação que vai estar ali. Sempre lembrando que por mais que o sistema ele possibilite essa correção pelo destinador, a tentar sempre manter a veracidade da informação, porque é o que vai constar nos seus documentos, no seu CDF e no seu DMR. Então, sempre ser muito fiel à movimentação. Importante também, na hora de emitir um novo MTR, o endereço deve ser especificamente para onde o resíduo vai ser enviado. Então, sempre atentar as informações estarem corretas. A parte do armazenador temporário. Então, o MTR, o preparo dele vai ser sempre relacionar um tipo de resíduo ou rejeito, no caso do armazenador temporário. Se o gerador for enviar a bateria inservível direto para o destinador, não vai utilizar o armazenador temporário, ele pode relacionar nesse MTR mais de um tipo de resíduo. Agora, se esse resíduo vai passar, antes de chegar no destinador, no armazenador temporário, você tem que emitir um MTR por resíduo. Aí lá no armazenador temporário, ele vai fazer a separação dos MTRs por resíduo e vai destinar ali conforme o destinador, o resíduo que ele vai receber. Sempre atentar também aos dados da empresa. Então, se você tem armazenador temporário, selecionar a empresa correta, confirmar se as informações estão certas.
E todo MTR ele vai ter um responsável técnico também. E se você não utilizar armazenador temporário, você seleciona a opção não, que daí a parte de informar as informações dele não vai aparecer para você. Aí você já vai direto para os dados do transporte. Um lembrete: todos os perfis, todos os elos da cadeia, seus parceiros, que forem participar do MTR, então o seu transportador, o destinador, o armazenador, o gerador tem que entrar em contato com esses 3 perfis e solicitar que eles façam um cadastro no sistema. Se essas empresas não estiverem cadastradas, você não vai conseguir emitir o MTR. Você não consegue cadastrar essa empresa e você não consegue emitir por ela, porque daí tem toda aquela questão do cadastro. Então, você tem que fazer um contato com essa empresa para solicitar o cadastro no sistema, que é essa situação que a Amanda apresentou no caso dos varejistas. Então, tem que ter essa conversa com os participantes da cadeia para fazer o cadastro. Nas situações em que os elos da cadeia estão em diferentes sistemas, em diferentes estados, há essa questão da burocracia de você ter que fazer o cadastro, ter o cadastro da sua empresa em mais de um sistema. Então, tem que ter no cadastro do nacional, que é o CINIR, e conforme o estado que você operar, também o cadastro no sistema desse estado. A identificação do resíduo. Então, você reportou ali, colocou os dados do armazenador temporário, da sua transportadora, vem a parte da identificação do resíduo. Então, você tem que listar todos os resíduos, os rejeitos que vão ser transportados e destinados. Tem que clicar em identificação do resíduo, então sempre vai ter ali uma lupinha para vocês, onde vai abrir uma opção para você selecionar o código do resíduo ou reportar ali o resíduo que você vai estar movimentando. Para a bateria, o código é o 160601, ele é padrão, ele não altera. Agora, se você quiser buscar, você não teve ali para você preencher essa informação, você clica na lupa e vai aparecer essa caixa aqui para você, que você consegue buscar por palavra-chave o resíduo ou rejeito, ou pelo código do resíduo. Esse código, ele está previsto numa instrução normativa do IBAMA. Então, empresas que movimentam mais de um tipo de resíduo, além da bateria inservível, vocês podem buscar nessa relação todos os códigos, ou buscar aqui na palavra-chave, e ele vai trazer para você o nome do resíduo, a descrição, para você selecionar. Guarde o código, né? Não deve esquecer de indicar, né, os 6 dígitos do código na busca para você reportar o código correto, para não ter o erro, o risco, né, de você reportar um resíduo que não é o que você está transportando. Indique para cada resíduo e rejeitos, você tem que colocar a quantidade que você está enviando, a unidade de medida, então no caso de bateria é sempre em quilos, o estado físico que ela está e a classe também, conforme a classificação do resíduo dela, lá também na questão da instrução normativa, você vai ter a classe do seu resíduo, se ele é classe perigoso, se ele não é. E tem também, interessante ressaltar, quando tem um ícone de exclamação, sempre um balãozinho do lado da opção, se você passar o mouse por cima, ele vai te trazer umas informações, umas dicas de qual informação que você deve reportar. Essas informações nesse primeiro quadro, eles são campos obrigatórios, você tem que dar essa informação do seu resíduo ou rejeito. Embaixo vai ter um outro campo com mais informações adicionais sobre o seu transporte, que eles não são obrigatórios, fica a critério de cada empresa o preenchimento. A identificação do responsável. Então, o gerador, ele deve cadastrar ali qual que vai ser o responsável pela emissão do MTR. Então, tem que cadastrar os dados dele, o CPF, o e-mail, atentar a colocar um e-mail em que você tem acesso dele diariamente. Que toda notificação, toda informação que o sistema tiver, ele vai te enviar por e-mail, vai chegar uma notificação.
mas eu aconselho também a criar o hábito de acessar o sistema e conferir os seus MTRs, os seus certificados, as DMRs, se está tudo dentro do prazo, se está tudo certinho, se não tem nenhuma notificação que foi emitida pelo próprio sistema, mas às vezes vai para spam ou vai direto para o lixo eletrônico e vocês não têm acesso. Aí às vezes perde o prazo e o sistema ele te dá essas notificações. Todos os MTRs devem conter as informações do gerador, transportador e destinador. Essas 3 informações são obrigatórias. No ato de emitir MTR, você já tem que informar essas 3 agentes, com exceção do armazenador temporário, que ele é o único que não é necessário você reportar, porque não são todas as situações em que se enquadra que você envia o resíduo para o armazenador. A parte do transportador. Na identificação do transportador, o usuário tem que informar o nome do motorista e a placa do veículo que realizar o transporte. Essas 2 informações, você pode emitir o MTR e deixá-la em branco e preencher ela manualmente. Aí o destinador, quando ele receber a sua carga, na hora que ele der a baixa no MTR, ele vai ser o responsável por cadastrar a placa do veículo e o nome do motorista que fez o transporte. É aquelas situações em que a empresa tem mais de uma transportadora ou tem mais de um veículo e quando você está emitindo ali o MTR, você não tem acesso àquela informação, só vai ter acesso quando efetivamente a carga sair. Então, você pode deixar em branco. Então, sempre tem que, por mais que você deixe em branco, esse MTR, fique sempre muito atento a pedir para os seus transportadores, quem vai realizar o transporte, de ou ter uma via eletrônica, então ali se ele no smartphone dele, num tablet, que ele tenha acesso, que ele baixe esse documento em PDF, que daí se ele não tiver sinal, não tiver internet, que ele consiga ali apresentar, se ele for parado por alguma fiscalização, ou ele ter o MTR ali impresso, para ele sempre apresentar também. E reportar ali, pedir para ele andar sempre com os documentos pertinentes, né? Se o prestador não estiver cadastrado no sistema, aquilo que eu já mencionei, não vai conseguir emitir MTR. Então, se o transportador não estiver cadastrado, se o motorista não tiver, vocês não vão conseguir emitir MTR, porque o sistema ele funciona com a busca da informação que já está pré-cadastrada no sistema. A consulta dos MTRs, então o gerador, ele consegue consultar a qualquer momento todos os MTRs que ele emitiu. Então, sempre vai em manifestos meus MTRs. Um aviso, né? Sempre lembrar que para o transporte do resíduo, o transportador deve possuir autorização do IBAMA, se o transporte de resíduos perigosos, que é o caso de bateria inservível. Então, ele tem que ter a licença de transporte para ele estar movimentando a bateria inservível e a licença ambiental do órgão estadual. Então, no casos em que, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem a emissão da licença de transporte, ele tem que solicitar o órgão ambiental do Rio de Janeiro, que é o INEA, ele tem que fazer o cadastro lá no sistema deles e solicitar a emissão da licença de transporte, da mesma forma que é exigida a licença de operação para algumas categorias. Distribuidor, normalmente ele é isento da emissão da licença de operação, mas em alguns estados ele precisa solicitar a dispensa da licença direto no órgão ambiental também, que é no caso de São Paulo, que a CETESB emite essa declaração de isenção. Uma observação que eu queria fazer sobre esse ponto, como eu comentei para vocês, nós queremos auxiliá-los em tudo que for necessário. E tem empresas que ainda não possuem esse documento de dispensa da licença de transporte ou a própria licença de transporte. Então, nós estamos com um trabalho previsto para esse ano de mapear as obrigações relacionadas às licenças estaduais para orientar vocês sobre como obter a dispensa ou a própria licença, tá? Reforço para quem tiver interesse em outros assuntos, em outras informações que vocês precisem relacionadas ao processo de logística reversa, passe para nós aqui no chat, para a gente poder investigar esse assunto e criar esse tipo de treinamento que a gente está fazendo agora. Eu acho que facilita a vida de vocês. Então, pode mandar para a gente sugestões para a gente avaliar, tá bom?
Ok. Isso. Uma vez que você preencheu o MTR, então todas as informações estão corretas, preencheu tudo, ele é salvo no sistema em PDF, então você consegue baixar essa informação, e todos os perfis que você relaciona naquele MTR, automaticamente já vai aparecer lá o processo dele. Então, vamos exemplificar. O varejista, ele emitiu o MTR como gerador e ele colocou lá o distribuidor que vai receber, que vai ser o armazenador temporário, e o reciclador, que vai ser o destinador. Para o reciclador e o distribuidor, no momento que o varejista fizer a emissão do MTR, já vai aparecer para ele ali no sistema dele, no acesso dele, o MTR que foi emitido. A consulta dos MTRs, vocês conseguem consultar por um período. Vocês podem selecionar uma data inicial, uma data final, que vocês querem consultar. E no caso das empresas que forem cadastradas com mais de um perfil, você seleciona por qual perfil você quer visualizar os MTRs. Caso seja múltiplo, isso. Daí você consegue consultar. Se você não selecionar nenhum período, data de início ou final, você já clicar direto em gerar relatório, ele vai apresentar para vocês todos os MTRs que foram emitidos, independente do período. Tem uma pergunta, Stephanie. Tendo a dispensa da licença de transporte, conseguimos cadastrar como transportador? O transportador, ele precisa de licença, correto? Isso. Não existe dispensa de licença de transporte, existe dispensa de licença ambiental. Tem alguns casos, Amanda, que se o volume é muito baixo, a empresa ela pode ser dispensada dessa licença. Aí ela não se quadra. Se ela tem esse documento emitido, lá no cadastro como transportadora, ela tem que incluir essa dispensa no cadastro. Isso, que a dispensa está relacionada a um volume baixo, é isso mesmo. Ok. Sobre o MTR complementar, então lá no armazenador temporário, quando ele selecionar esse perfil, vai aparecer todos os MTRs que ele foi mencionado. Então vai trazer o gerador, quem que o gerador informou como transportador, como destinador e a situação. Isso vale para todos os perfis, sempre atentar à situação daquele MTR. Então, se ele já foi recebido, onde ele está, então aqui no caso, esse exemplo, ele vai constar que ele está lá no armazenador temporário, se ele foi cancelado, se ele tem algum erro, sempre vai ter aqui a situação daquele MTR específico. E tem algumas ações. Então, se o MTR já foi recebido, você consegue visualizar ele e consegue imprimir. Se você precisa acusar o recebimento, então o armazenador temporário recebeu, o distribuidor recebeu a bateria inservível do varejista, ele vai dar aqui um ok que ele recebeu esse MTR. Aí ele faz aquele processo de analisar se aquelas informações estão corretas, se foi preenchido tudo certinho. Se está tudo certo, dá um ok de recebido. Então, confirma o recebimento, vai aparecer aqui a opção, vai trazer até os dados do motorista, a placa do veículo, todas as informações que ele tem que preencher antes dele dar o ok. Sobre o MTR complementar, então nessas situações em que o armazenador ele receber vários MTRs de diversos distribuidores e for o mesmo resíduo, ele vai preencher, vai emitir o MTR complementar. Então vai ser impresso em uma envia e ele deve ser anexado aos MTRs nele listado. Então, se você recebeu 10 MTRs e você vai gerar um complementar, esses 10 MTRs têm que estar nessa lista, nessa relação. Você tem que indicar quais MTRs você vai anexar ao complementar. Então, o destinador, ao receber as cargas listadas no MTR complementar, ele confirma o recebimento, ele dá o mesmo processo de baixar aquele MTR, e ele, confirmando o recebimento, ele dá a baixa em cada um dos MTRs relacionados no complementar. E o armazenador temporário, ele pode cancelar em um MTR complementar já emitido.
a inclusão de um ou mais MTRs, ou até mesmo cancelá-lo integralmente antes do envio e recebimento do destinador. Então, Pode falar, já falo. Quando o armazenador temporário ele receber esses MTRs na emissão do complementar, ele consegue então cancelar se alguma informação estiver incorreta, e no complementar ele já emite as informações certas. Então vai ser as mesmas informações, ele vai trazer o CNPJ do transportador, o motorista, os dados do transporte, e aqui na identificação dos MTRs, ele vai buscar quais MTRs ele vai relacionar nesse complementar. Pode Sim. falar, Amanda. Só medir um pouco a temperatura do treinamento com vocês, porque a gente entrou realmente num nível de detalhe para que vocês não tenham nenhuma dúvida em nenhuma das etapas de preenchimento. E essas informações que a Stephanie está passando, nós descrevemos aqui, olha, nessa caixa de texto do lado, esses detalhes para que vocês possam consultar depois. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, me respondam sim ou não, para a gente poder saber como seguir daqui para frente. Vocês querem que a gente continue entrando nesse nível de detalhe? Era essa a expectativa do treinamento? Ou não? Passar rapidamente sobre os slides ainda de preenchimento, né, do sistema daqui para frente, e deixar um tempo no final para a gente conversar, caso haja mais alguma dúvida. Sim, vocês querem que a gente continue explicando o preenchimento assim, com esse nível de detalhe, ou vocês querem que a gente passe de forma mais, ou não, a gente vai passar de forma mais geral daqui para frente, porque nós... Sim, pronto. Mais alguém? Sim, sim. Legal. Então é isso aí. Foi bem o que a gente desenvolveu mesmo. E aí, se vocês tiverem dúvida, vai estar descrito aqui nessa caixa do lado toda essa informação que a gente está passando, tá bom? Legal. Vamos em frente. Gerar modelos de MTRs. É possível também é de praxe vocês sempre negociar, receberem, né, resíduo e destinarem sempre para as mesmas empresas. Então, você pode deixar os modelos prontos. Então, vocês, os distribuidores da Moura, estão sempre enviando para o reciclador da Moura. Pode deixar pronto. Aí você só vai alterar ali com as informações que tiverem diferente conforme um MTR e outro. Então, os dados do transportador, o responsável técnico, uma empresa pode ter mais de um responsável técnico. Então, é uma função para facilitar, para agilizar a emissão desse MTR diariamente. Lembrando que sempre, a cada carga, a cada saída do resíduo, é um MTR que tem que ser emitido. Então, você pode cadastrar e editar esse modelo a qualquer momento. Gerar modelos de MTR, então você vai utilizar, vai ser a mesma função para você criar um novo MTR, porém ele vai ficar salvo lá como modelo. Então, quando você for utilizar, você clica nele para você utilizar esse modelo e só preenche com as informações que estiverem faltando. Então, clique em novo para você utilizar esse modelo, clica na opção novo MTR usando o modelo. Então, lá na aba manifesto, a primeira opção vai ser você emitir um novo MTR em branco, sem nenhuma informação, e a segunda já vai ser uma opção para você usar o modelo, para facilitar. Você consegue, após você selecionar após usar o modelo, você pesquisa qual modelo que você quer utilizar, e você preenche com as informações que estiverem faltando, a quantidade, o nome do responsável e tudo mais. Sobre emitir um MTR provisório. Você vai selecionar também na aba na aba manifesto, gerar MTR provisório, e será solicitado o número de MTRs provisórios que você quer emitir. Essa função foi pensado na situação em que o sistema cair, ou o sistema está fora, ou vocês estão sem internet, não têm acesso ali. O que a gente já recebeu, o que eu já recebi de instrução dos órgãos, é de criar o hábito de, na manhã,
emitir uns 2, 3 ali MTRs provisórios para que, se houver alguma situação em que vocês não conseguirem acessar o sistema, vocês têm ali um MTR provisório, vocês vão preencher essas informações em branco, todas as informações que vocês preenchem no sistema vão ser preenchidas manualmente, e quando vocês tiverem acesso novamente ao sistema, vocês vão emitir novo MTR usando MTR provisório emitido. Então, vocês vão lá, cada MTR provisório vai ter um código, vocês vão selecionar esse provisório que vocês preencheram manualmente, para que seja acusado o recebimento, né? Para que os demais agentes da cadeia recebam ali no sistema, tenham acesso ao MTR que foi preenchido. Não é uma situação muito comum, mas já é uma situação que eles preveram, e se ocorrer, vocês têm essa válvula de escape, né? O recebimento do MTR, né? Quando o destinador ele for receber, ele deve confirmar se as informações indicadas no MTR estão corretas, que podem eventualmente apresentar alguma divergência, indicadas pelo gerador, que é aquela situação em que ele vai conferir, e se tiver algo errado, ele vai lá e altera, preenche com a informação correta, e o gerador recebe daí a notificação de que foi feita essa alteração. Stephanie, tem Oi. uma pergunta aqui. Quando o dia acabar e eu não usei o MTR provisório, ele expira? Você tem que acessar o sistema e cancelar esse MTR provisório. Porque senão, quando eles forem pesquisar a relação de MTRs, vai acusar todas as situações em que todos os documentos que foram emitidos. Aí, se não for utilizado, eu acredito que não precisa ser no final do dia. Pode ser uma vez por semana, mas sempre buscar cancelar esses documentos que não forem utilizados. Ainda sobre o recebimento do MTR pelo destinador, então ele deve indicar também o responsável pelo recebimento. Então, clica lá na opção responsável pelo recebimento e adiciona a assinatura. Essa assinatura, vocês já devem, né, preparar com seus responsáveis técnicos, os responsáveis pelo recebimento, de vocês salvarem em PDF a assinatura dele. Não precisa ser uma assinatura digital. Então, vocês pedem para ele fazer a assinatura numa folha em branco e sobe esse arquivo em PDF na parte do recebimento, do responsável pelo recebimento. Uma observação, né? Toda situação, toda parte, né, do MTR tem um campo de observações, que daí vocês podem ficar livres. Se vocês acharem que tem alguma informação que é pertinente àquela carga, vocês colocam aqui no campo observação. A correção do MTR, então, caso tenha alguma divergência, o destinador ele faz a correção. Depois de confirmadas as informações do recebimento, o sistema ele vai dar automaticamente a baixa naquele MTR, e as informações ficarão automaticamente inseridas no MTR originalmente emitido. Então, lá quando ele pesquisar o MTR, ele for fazer a alteração, tem a opção para ele editar o MTR, corrigir essas informações. E sempre atentar que quando o destinador ele der um OK, ele clicar na opção de baixa, não tem como nem o gerador, nem o outro agente reclamar sobre aquela informação. Se ele não concordar, se o destinador confirmar, fazer a edição, ou ele sem fazer a edição, ele der baixa naquele MTR, aquela informação vai ser salva. Aí não tem mais o que fazer, não tem como corrigir. Então, é um processo que, principalmente o destinador, ele tem que ficar muito atento quando ele for receber esses MTRs. Ele tem que conferir tudo muito certo, porque ele é o último agente dali do setor que ele vai dar o OK para aquele MTR. Passado ele dando o OK, já é emitido daí o CDF, o DMR, e não tem como fazer nenhuma alteração. Ainda sobre a correção, então vai ter ali as opções para ele fazer ou editar, ou ele efetivamente dar a baixa, né? Ou ele também pode recusar
as alterações. Então, por exemplo, o destinador ele fez as alterações, o gerador vai receber a notificação, ele pode aceitar essas informações ou ele pode recusar. Se ele recusar, vai abrir uma caixa onde ele vai falar o porquê que ele está recusando. Se vocês tiverem o fácil contato entre o destinador e o gerador, aconselho a fazer essa destinação, essa retórica sobre sobre essa correção entre vocês, mas pode ser feito pelo sistema também. Porém, ele só permite essa recusa uma vez só. Então, às vezes, falha de comunicação pelo sistema, talvez para não correr o risco de dar baixa num MTR com a informação incorreta, eu aconselho o destinador fazer a alteração, o gerador recebe essa informação e se ele não concordar com essa informação, que ele entre em contato com o destinador e alinhar as informações antes dele aceitar ou recusar essa informação. Mas também fica a critério de cada empresa como prosseguir nessa questão, tá? O que é o CDF, né? Como a Amanda já comentou, é um certificado de destinação ambiental, ela foi estabelecida na legislação 15.251 de agosto de 2010. Ele deve conter, esse certificado, a numeração sequencial, a identificação do gerador e a discriminação dos diferentes tipos de resíduo. Então, se uma empresa ela destinou mais de um resíduo para aquele destinador, ali no certificado dele deve conter todos os resíduos, todas as informações que foram preenchidas nos MTRs, da mesma forma que a quantidade e a tecnologia que foi aplicada. E o destinador que é o responsável pela emissão desse documento e a veracidade e exatidão das informações constantes no documento, no certificado. Então, o qual deve ser assinado por profissional técnico e legalmente habilitado. Esse legalmente habilitado, ele envolve as certificações, as credenciais que o profissional tem que ter. Então, o CREA, no caso dos engenheiros, então, se é um responsável, um engenheiro que está sendo responsável técnico pela baixa, né, pela emissão do certificado do CDF, ele tem que apresentar, no momento do cadastro dele, ele tem que cadastrar o número do CREA dele também para ser validado. Gerando um CDF a partir do MTR. Então, vai ficar lá na aba certificados, apenas lá para o destinador, vai ter essa opção. Ele vai selecionar a geração de CDFs, sim, ela não é automática, então ele tem que ir lá em certificado e gerar CDF pelo sistema MTR. Ele seleciona essa opção, continua. No menu de acordo com o perfil do usuário, somente o gerador, ele terá a opção Meus CDFs como gerador, então ele vai conseguir consultar essas informações. O destinador, somente ele, tem a opção de gerar o MTR emitido pelo sistema, gerar o CDF dos MTRs não emitido pelo sistema do MTR e gerar o CDF e consultar todos os CDFs que ele emitiu. E o gerador e o destinador, se for um gerador e destinador, ele tem as opções, todas as opções anteriores, porém só o que ele efetivamente emitiu. Para emitir o CDF, no caso o destinador, se ele tiver mais de um responsável técnico, da mesma forma que ele for buscar lá qual empresa, qual MTR ele vai emitir, ele vai clicar lá na opção de busca e vai identificar qual que é o responsável técnico por aquele MTR específico. Antes de fazer o CDF, o destinador ele tem que assegurar de ter feito previamente o upload da imagem da logomarca da empresa para que esteja indicado nos CDFs emitidos. Então, isso também tem que ser feito. Quando vocês fizerem o cadastro, ao acessar o sistema pela primeira vez, vai lá nos dados cadastrais da empresa, já veja quais informações adicionais que vocês têm que reportar após o cadastro inicial, como é feito no sistema do IBER. Lá no site do IBER, vocês fazem o cadastro e informam as informações básicas da empresa, CNPJ, endereço, responsável pelo cadastro. Acessou o sistema pela primeira vez, vai lá em dados cadastrais e complementa com as informações que estiverem faltando
para na hora de emitir o MTR, o sistema já tenha toda a informação que você precisa e vocês não precisam ficar parando de emitir o MTR para ir lá e cadastrar alguma informação que estiver faltando. Stephanie, uma Oi? dúvida da Heloísa. Fiquei com uma questão, sou gerador, no MTR tem um campo que é para o transportador assinar. Eu preciso de uma via com essa assinatura? Isso, é a mesma questão da assinatura para o responsável. Eles têm que ter a assinatura também do transportador. Mas entra naquela questão do... Se ele não tem essa informação no momento que ele emite o MTR, o destinador ele consegue complementar com essa informação. Mas o MTR que chega lá no destinador, ele já tem que estar assinado. Já tem que estar com todas as informações do transportador, para ele conseguir fazer isso. Posso falar no microfone? Pode. Oi, eu sou a Heloísa. Então, por exemplo, eu preciso da assinatura do transportador, mas se eu não tiver assinatura, quando chega lá no destinador, ele vai conseguir essa assinatura, porque daí passa pelo transportador. Eu não vou conseguir a assinatura no momento imediato que eu fizer o MTR, certo? E aí, quando chegar no destinador, ele conseguir a assinatura, conseguir tudo certinho, tá tudo certo. É isso? Isso. Mas você enviou essa dúvida pelo chat, né? Vamos anotar e eu vou confirmar se isso vale para todos os sistemas. Para se o destinador efetivamente vai conseguir inserir essa assinatura. Aí eu te dou um retorno. Tá, porque se tivesse que ter a assinatura do transportador no momento que eu faço o MTR, nossa, ia dificultar muito a logística, né? E se o destinador ele conseguir agrupar todas essas assinaturas no final do processo, ia ser muito mais fácil. Aí, se você puder me enviar um e-mail, não sei, eu vou deixar meu e-mail no chat, tá bom? Tá bom, combinado. Eu acredito que Obrigada. sim. Porém, na portaria, nessa situação da complementação pelo destinador, ele só cita a parte do resíduo, da comprovação e os dados do motorista e a placa, que daí ele, na portaria, deixa bem específico, bem claro que o destinador pode fazer. Ele só não entrou no detalhe da assinatura, mas eu confirmo e dou um retorno aqui para todo mundo, que eu acredito que vai ser uma dúvida geral, né? A Patrícia escreveu ali, devemos arquivar esse MTR com as 3 assinaturas? Com as 3 assinaturas? Assinatura do gerador, do transportador e do destinador final. Se você não Isso. souber, não tem problema, a gente anota e verifica isso ainda hoje e dá um retorno para o pessoal no material, tá bom? Tá. Você não sabe. Eu acredito que sim. Eu acredito que essas assinaturas seja de responsabilidade pelo perfil. Então, o transportador, quando ele for fazer o cadastro dele, ele já tem que reportar, fazer o cadastro de todos os veículos e os motoristas e a assinatura deles. Cada um tem a responsabilidade sobre o seu cadastro. A gente vai verificar, então, essa questão do arquivamento, né, dos documentos e as assinaturas que são obrigatórias e dar um retorno para vocês, tá bom, Patrícia? Isso. Ok, aqui tem mais uma coisa. Aqui, a Yara fala, aqui já fiz um MTR, mas não assinei, tem algum problema? Então, de novo uma pergunta relacionada à assinatura. Eu acho que a assinatura confere validade, né, ao documento. A gente pode emitir qualquer coisa pela internet, mas precisa ter um lastro. Eu acho que é obrigatório para ter validade, mas eu vou confirmar e aí eu respondo para você, Yara. Isso. A gente pode até acrescentar, né, nos casos MTRs que já foram emitidos, até situações, se eles conseguem dar baixa, né, às vezes por ter essa informação pendente, pode ser que o destinador não consiga baixar ele, né. Uhum. A gente pode confirmar isso também. Sobre a emissão do certificado, então, o destinador, ele pode selecionar mais de um gerador para ele emitir o CDF. Então, ele poderá emitir os CDFs para todos os MTRs do período selecionado. Então, se o destinador já deu baixa em todos os MTRs, ele já acusou recebimento, ele consegue selecionar lá a relação de todos os MTRs que ele emitiu naquele período
e emite os CDFs para todos eles. Aí cada um vai receber o seu CDF. Ele não precisa ir um a um MTR ou um CNPJ por CNPJ, ir lá e selecionar para emitir o CDF. Ele pode fazer isso para vários geradores. Então, ele sempre vai clicar em campo de busca, ele insere quais geradores ele vai emitir e clica ali em pesquisar MTR, que daí vai aparecer todos. Aí, na relação de todos os MTRs, conferir ali se é exatamente isso, todas as informações estão certas, se é aqueles MTRs que ele quer emitir o CDF, se for, ele já clica em emitir. A emissão do CDF é a partir de um MTR não gerado no sistema. Então, com a opção de gerar CDF de MTRs emitidos pelo sistema MTR, o destinador ele pode emitir CDFs para MTRs efetivamente emitidos através do sistema MTR e recebidos, dado baixa. Então, é aquela situação em que o MTR, ele recebeu ali ele não foi emitido, não foi gerado pelo sistema, e ele consegue emitir esse CDF desses MTRs. Então, ele consegue ter acesso ali toda a informação, todo o MTR que ele recebeu, ele consegue dar a emissão do CDF. Ainda sobre esses que não são gerados pelo sistema, então o destinador ele deve indicar o período a que se refere os CDFs a serem emitidos, preenche novamente com o responsável técnico por esse CDF e seleciona o responsável. Então, ele sempre vai trazer ali informação de quem que vai ser o responsável. Aqui, ó, por exemplo, é o CRQ, então o químico que está dando baixa, que está recebendo esse MTR, que está emitindo esse CDF, o certificado. Tem uma dúvida do Ronaldo, da Rio Tudor. No nosso caso, estamos no estado de São Paulo e coletamos e enviamos dentro do estado. Precisamos emitir MTR nesse caso? Não precisa. Se houver alguma fiscalização, o que você tem que apresentar é a última declaração do IBER, tá? A declaração que demonstra que você faz parte e que você tá enviando os dados, enfim, fazendo o trabalho junto à entidade gestora. Recomendo deixar uma cópia dessa declaração junto com a transportadora, né? Se houver algum tipo de fiscalização, ele já tem ali o documento, tá bom? Mas se acontecer algum problema e não tiver com o documento na hora, é só você baixar no sistema e apresentar. Isso. Até uma dica, né? Mesmo a questão do MTR provisório, de vocês emitirem para vocês não terem o risco de não conseguir emitir o documento, a declaração é interessante também, vocês virou o trimestre, já acessa o sistema e já baixa. Que, lembrando, né, para emitir a declaração, vocês têm que cumprir pelo menos 3 obrigações do sistema. A planilha tem que estar em dia, o pagamento tem que ser feito dentro do prazo. Se o pagamento foi feito com atraso, não consegue emitir a declaração automaticamente, e os documentos de regularidade também têm que estar em dia. Se o documento e a planilha estiverem em dia e o pagamento foi feito com atraso, vocês não conseguem emitir. Aí é aquela situação em que vocês têm que entrar em contato com a gente, comigo ou com a Amanda Pires, e a gente emite e envia para vocês por e-mail. Então, sempre criar esse hábito também com uma declaração trimestral. Acabou o trimestre, já verifica como está a situação da empresa, se vocês vão conseguir emitir esse documento. Qualquer dificuldade, entre em contato com a gente, para não correr o risco de vocês enviar a bateria inservível sem a nossa declaração. A Vanessa, não sei se ela esteve no início da apresentação, a gente chegou a falar sobre isso. Ela está perguntando: o MTR deve ser emitido na plataforma nacional ou estadual? Depende, porque nem todos os estados possuem uma plataforma local. Nos estados onde existe a plataforma local, eles querem que emita na plataforma deles. E a plataforma deles vai ser integrada com a nacional. Mas se não tiver sido integrada ainda, vai ter que emitir nas duas plataformas. Perguntamos isso para diversos órgãos ambientais, parceiros do Ministério do Meio Ambiente, para o próprio MMA, e é esse o direcionamento no momento, porque é um ano de implantação da ferramenta, tá? Então, se tem duas plataformas e não estão integradas, tem que emitir nas duas.
Agora, se for um estado onde existe a isenção do MTR para associados ao IBER, que é o caso do Rio Grande do Sul e do Paraná, não precisa emitir MTR. Paraná não, perdão. Rio Grande do Sul e São Paulo. Não precisa emitir MTR nesses 2 estados, ok? Só apresentar a declaração do IBER. Isso. Para incluir, então, responsável, a mesma coisa. Se ele já tiver cadastrado, vocês buscam e selecionam o responsável técnico, ou vocês clicam ali no lápis para você editar a informação dele, a assinatura, ou até mesmo o número do CRQ ou do CREA que tiver, às vezes foi atualizado, qualquer alteração que precisa fazer. Ainda comentário, para fazer esse treinamento, a gente usou o sistema de Minas, porque a gente já estava pensando em dar um treinamento para vocês antes mesmo da portaria, tá? Mas, à medida que os sistemas vão sendo implantados, eles vão passando por pequenas melhorias, ou até mesmo uma mudança, assim, de cores, de cara, mas o sistema é o mesmo. Então, a orientação é a mesma para todos os sistemas. Se porventura vocês acessarem alguma plataforma, tiver com a carinha um pouco diferente, não muda nada, tá? É o mesmo sistema. Isso. O destinador ele pode, então, indicar o CNPJ e CPF do gerador que deseja pesquisar os MTRs disponíveis para emissão. Então, se ele digitou aqui um CNPJ, vamos pegar um exemplo da Nova Iguaçu, vai aparecer aqui todos os MTRs que foi emitido por ela. Aí ele consegue selecionar e emitir quais MTRs ele quer emitir o CDF, ou ele seleciona lá a opção de selecionar tudo, ou desmarcar todos e emitir ali o CDF só do MTR que ele desejar. Aplica-se em casos onde o destinador recebe resíduos ou rejeitos que não estejam incluídos na obrigatoriedade da emissão do MTR. Essa situação não se quadra para a bateria inservível, mas situações de resíduo sólido urbano ou outros resíduos que não precisam emitir o MTR, ele faz a emissão a partir dessa situação. Então, o destinador que ele vai reportar as informações daquele resíduo. Então, no caso de bateria, vocês não vão utilizar essa função que daí precisa emitir para todo o MTR. O destinador, então, ele pode fazer inserção de quantos resíduos forem necessários para completar o CDF, e ele pode utilizar ainda um campo observação para comentário, para colocar alguma informação que ele achar relevante. O destinador ele deve sempre clicar em salvar e o CDF ele estará pronto, né, para emissão e envio eletrônico ao gerador, aos agentes que estarem ali reportados naquele MTR. Então, apenas aqui algumas anotações para o destinador do que ele deve preencher, o período referente ao CDF que ele vai emitir, o nome do responsável, então tem que ter o número do registro dele, o cargo e a assinatura. Se ele deseja utilizar um gerador já cadastrado no sistema MTR, o CNPJ e o CPF do gerador, caso ele não esteja cadastrado, e o resíduo e rejeito cuja destinação será certificada. Então, ele receber ali o resíduo, o rejeito, qual vai ser a destinação, qual vai ser o tratamento que ele vai dar. O que é DMR, né? DMR é uma declaração de movimentação de resíduo. Ele é um documento que registra as quantidades de resíduos e rejeitos que são gerados por todos os agentes, com exceção do armazenador temporário. Então, ele é denominado como um inventário de resíduo. É um documento que ele junta, né, ele consolida todas as movimentações do resíduo pelo usuário num período de 6 meses. Então, cada 6 meses vocês têm que emitir essa DMR. Tendo sido registrado por MTR ou não, que essa situação desses resíduos que são isentos do MTR. A DMR ela deve ser emitida pelo sistema MTR e substitui inteiramente a obrigatoriedade de entrega do inventário do resíduo para o órgão ambiental. Então, a aplicabilidade da DMR é substituir a necessidade de você apresentar o inventário dos seus resíduos, você apresenta apenas essa DMR a cada 6 meses.
A Patrícia da Dalon está perguntando se para o certificado de destinação final, se ela pode emitir mensal ou se é obrigatório a cada recebimento. Eu preciso ver, tem um prazo que ela precisa, porque daí o MTR ele não pode ficar parado por muito tempo, tem um prazo específico. Até onde eu sei, é obrigatório a cada recebimento, mas você confirma essa informação e aí a gente manda para você, Patrícia. Isso. Porque daí, enquanto o gerador ele não recebeu o certificado, né, vai ficar lá para ele pendente, né? Ele tem que ter esse ok do destinador. Sim, exato. Gerando uma nova declaração. Então, após estar logado com o seu perfil, você clica lá em declaração nova DMR, preenche com as informações que o sistema solicita e lembrando que o armazenador temporário não tem essa DMR, só os outros perfis. Então, o gerador, eles deverão indicar para cada um dos itens já destinados as quantidades geradas no período da DMR. Então, tudo que ele enviou, o total que ele gerou. Ele deve manter um estoque desses resíduos em sua unidade. O período da DMR será automaticamente definido pelo sistema do MTR e o sistema irá relacionar todos os resíduos e rejeitos transportados e destinados que tiverem emissão do MTR através do sistema. Então, todo MTR que vocês já tiverem ali finalizado, que foi emitido, ao você selecionar o período de emissão, então, por exemplo, 1º de janeiro de 2021 até 30 de junho, ele vai somar todas essas informações, vai relacionar todos os resíduos também que vocês emitiram nesse período. Ele vai preencher essas informações automaticamente para vocês. O preenchimento da DMR. Então, informar os seguintes dados. Informar os dados de licença ambiental se couber, né, se vocês tiverem, se foi exigido, o código da atividade, responsável pelo preenchimento e o seu cargo. Observação. Em caso de dúvida, algum campo, sempre posicionar o mouse ali para cima desses ícones parece um i, uma exclamação, que ele vai trazer ali alguma descrição, indicar que informação que você tem que preencher. O preenchimento da DMR através do sistema MTR. Então, para a inclusão de resíduos e rejeitos que foram gerados sem o MTR, mas que não se enquadram na situação de bateria, deve ser utilizado o mesmo procedimento para identificação para a elaboração de um novo MTR, com exceção do campo de acondicionamento, que no caso da DMR não se aplica, né? Que não vai ser acondicionado, o resíduo já foi destinado. Se esses resíduos foram gerados e destinados, clica na opção SINT, que ele já está lá no destinador, já foi feito todo o processo, e completa com as informações que seguem e clica em confirmar resíduo. Então, ele já vai ser adicionado à declaração. No campo de identificação do resíduo, serve também para os transportadores e para os destinadores. Eles reportam resíduo ou rejeito que foram transportados e destinados, que tenha ocorrido correspondente à emissão de MTR. Então, todo resíduo e rejeito que foi emitido pelo MTR, o destinador e o transportador, ele reporta ali. Então, ele clica em confirmar o resíduo e o resíduo, o rejeito, ele vai ser incluído na tabela da DMR. Então, todo mundo ele tem que ir lá e confirmar essa informação no sistema. Antes de salvar e enviar a DMR, ainda será possível editar a quantidade indicada gerada no período. Então, novamente, antes de vocês clicarem em salvar e finalizar, antes de vocês passarem para a próxima etapa, confira todas as informações, a quantidade, porque não é permitida a retificação dessas informações. Então, é muito importante ficar atento a essas ações. Salvar a DMR, então só clicar em sim, se tiver tudo certo, vai aparecer na tela DMR que foi gerada com sucesso, vocês conseguem novamente colocar alguma observação e vai aparecer uma mensagem de que ela foi gravada com sucesso, né? Vocês já vão conseguir emitir. Tenham sempre, por mais que o sistema também mantenha ali os documentos, os arquivos que foram salvos, criem uma pasta na rede de vocês e tenham esses documentos aí por período, para qualquer momento vocês precisarem, não ficar dependente do sistema, né?
sempre terem salvo esses arquivos. Vocês conseguem consultar, da mesma forma que conseguem consultar todos os MTRs que foram emitidos, todos os CDRPs, a DMR também, vocês conseguem consultar todos que foram emitidos por vocês, a situação, o perfil que você emitiu esse documento. Então, na coluna ações, você pode preparar uma DMR antes de enviar o órgão ambiental. Então, abra a declaração, que já está salva, e clica em atualizar itens da DMR. Essa informação deve ser enviada para os órgãos ambientais também. Da mesma forma que vocês precisam enviar o inventário do resíduo, a DMR vocês precisam salvar e enviar para o órgão competente. Transmitindo uma DMR, para enviar a DMR, clicar no ícone de transmissão. Então, parece um ícone de Wi-Fi, né? Você clica e o órgão ambiental já vai receber essa informação. Depois de clicar no ícone de transmissão e o de edição ficarão desativados. Uma vez que você transmitiu isso, você só vai conseguir emitir essa declaração, você só vai conseguir imprimir, salvar em PDF ou efetivamente fazer a impressão do documento. O que ele deve imprimir, isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu aconselho parar nessa parte aqui, ou entre em contato com a gente, ou entre em contato com o órgão ambiental para indicar se está tudo certinho. Se tiver, se precisar editar, clica no lápis, ou se não, transmite. É nessa situação em que, quando os sistemas de Minas, do Santa Catarina, São Paulo, tiverem já conversando com o sistema nacional, ao emitir fazer essa transmissão, o sistema já vai acusar o recebimento desse documento e o órgão de Minas, o sistema de Minas, já vai reportar essa informação para o sistema nacional. Por enquanto, como a Amanda comentou, isso ainda não está feito. Vocês precisam fazer a emissão conforme o estado que vocês atuarem. E se o estado não tiver o sistema, vocês emitem pelo CINIR, que é o Sistema Nacional. Era isso que a gente tinha para passar para vocês. É bastante informação. Então, a Amanda já foi falando as dúvidas que vocês tiverem. Vocês têm mais alguma dúvida? Nesse último slide, tem os nossos canais de contato, então o número do WhatsApp, nosso telefone. A gente também está presente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então, segue a gente, pede lá para ativar o sininho de notificação, e daí toda a publicação, né, toda a informação pertinente para o setor. Da mesma forma que vocês recebem por e-mail, vocês vão ter acesso ali nas redes sociais também. Então, a gente sempre mantém elas atualizadas com as informações que vão ser úteis para vocês também. E tem o nosso e-mail e o nosso site também. Só comentando que a gente vai publicar um novo site a partir da próxima semana. Nesse novo site, a gente vai destacar melhor o trabalho do IBER, quem é associado, como buscar os pontos de coleta, vai integrar melhor o site com a plataforma de gestão. Então, eu convido todos vocês a acessarem o site para vocês darem uma olhada. Queria perguntar para vocês responderem sim ou não, se vocês têm recebido com sucesso as mensagens que o IBER envia através da plataforma. Normalmente a gente manda uma pergunta, como a que a gente mandou, você quer participar desse treinamento? Vocês têm recebido essas mensagens? Perfeito. Fiquem atentos a essas mensagens, porque a gente sempre manda algum material, traz alguma informação sobre alguma norma nova. Procurem responder para nós as perguntas, a gente usa essas perguntas para entender, direcionar um pouco o nosso trabalho, e a opinião de vocês é extremamente importante para nós, tá bom? Obrigada a todos vocês pela participação, espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição e até o próximo treinamento. Tá? Eu vou terminar de ler as mensagens aqui, quem tiver alguma observação. Estou vendo ali que uma pessoa não recebe, mas o superior passa, né? Mas se alguém tiver com pressa e já quiser sair, o caso do Ronaldo, fiquem à vontade, tá? Agradeço demais a participação de vocês, espero que tenha ajudado. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Parabéns pelo trabalho aí, meninas. Oi, Jair. Obrigada. Tchau. Tchau, chefe. Tchau, tchau. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui, né? A Sueller, ela tá na chamada ainda? Sueller da Doro? Ela enviou algumas dúvidas por e-mail. Aí eu vou estar te enviando, Sueller. Se eu estiver na chamada, eu te envio por e-mail. Steven, tem uma pergunta do material disponibilizado pela Presidente Prudente, eles estão perguntando. Nós vamos enviar para os e-mails de quem confirmou a participação no treinamento. E a gente gravou também esse treinamento, a gente vai verificar como disponibilizar a gravação para vocês, se vocês quiserem consultar, tá bom? Isso. Oi, meninas. Heloísa aqui, da Caterpillar. A gente está adequando o nosso sistema, né? A gente está saindo do Sigor e do Sinir e entrando no Sigor. E, por acaso, se a gente tiver alguma dúvida pontual, posso mandar um WhatsApp naquele telefone que vocês disponibilizaram? Totalmente, pode mandar sim. Se a gente não souber, a gente vai buscar a resposta. Beleza, meninas, parabéns, muito obrigada. Eu realmente aproveitei bastante, tá bom? Obrigada a Obrigada. você, Heloísa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma dúvida da Adelina. Isso. Inter Bahia, o documento para anexar no portal, a licença para armazenamento, posso utilizar a licença ambiental emitida? Dispensa. É isso mesmo, é a licença ambiental que você coloca ali, anexa. E se for transportadora, a licença de transporte. Quando não tem licença, aí precisa de um documento também que é a dispensa da licença, tá bom? Mesmo que seja pela prefeitura, que daí o É. distribuidor é dispensada a licença pelo Estado e muitas vezes é o órgão municipal que faz a emissão do documento. Exato. Vamos ver, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Aí, Stephanie, a gente precisa agora anotar todas as dúvidas, mesmo que elas tenham sido respondidas na conferência, incluir lá no material com as respostas, para a gente consolidar e mandar para eles, tá? Teve aqui uma da Patrícia. Por enquanto, então, o gerador destinador de Santa Catarina continua emitindo pelo sistema do IBER. Somente após migrar os sistemas que faria Não, nacional. De Santa Catarina, não estou vendo essa dúvida. Foi 11h40. Eles continuam emitindo pelo sistema de Santa Catarina, e eu acho que, agora que eu me lembrei, o sistema de Santa Catarina, se não me engano, é o único que já foi integrado. Acabei de lembrar dessa informação. Como o MTR surgiu em Santa Catarina e a empresa que desenvolveu o sistema é lá de Santa Catarina, eles já integraram com o sistema nacional. Então, nesse estado, você emitindo pelo sistema local já é suficiente. É o único estado que você pode emitir só em um sistema. Isso, perfeito. Acho que foi as dúvidas de todo mundo. Sim. Acho que não ficou faltando de ninguém. Acho que todo mundo se identificou também, né? Não ficou nada pendente. Ok, pessoal, obrigada. Bom trabalho, bom almoço.